Oi, meus amigos, minhas amigas da coluna por trás da tela aqui do Observatório da Televisão. Hoje eu vou falar de uma ferramenta básica para o jornalista e para o comunicador, para a jornalista, para a comunicadora. Entrevista. Como eu devo entrevistar uma pessoa? Se eu conheço a pessoa, o que ela faz, ótimo. E quando eu não conheço a pessoa, eu tenho só alguns minutos para me preparar e vou entrar ao vivo, por exemplo. Até já! Tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma ferramenta básica na vida de um comunicador, comunicadora, jornalista, o jornalista, a jornalista, que é entrevista. Olha, geralmente a pessoa tem um tempo para se preparar. Então ela lê É importante que você leia na internet, que você faça uma pesquisa sobre aquela pessoa, mas não confie totalmente na internet, porque tem fake news. Então, eu aconselho vocês, além da internet, vocês precisam ver se aquela notícia ou se aquela informação é verdadeira e falar com a assessoria de imprensa da pessoa. Se a pessoa não tiver assessoria de imprensa, o ideal é que você converse um pouco antes com a pessoa para que você não dê aquele furo, né? Você faz aquela pergunta para um ator: ah, e aquela peça de teatro, como tá? E o ator fala: ah, ela já acabou. Aí você tem que dar uma risada ao vivo, falar, ou então você tem que ter jogo de cintura e falar: ah, já acabou? Puxa vida, uma peça que fez bastante sucesso. Aí entra o jogo de cintura. Mas e o que você está fazendo agora? Você entendeu? Então a entrevista tem muito disso. Às vezes você tem tempo de se preparar, às vezes a pessoa é famosa e isso te ajuda muito, você acompanha aquele cantor, aquela cantora, então fica muito fácil fazer a entrevista. Você é fã daquele cantor, então fica um bate-papo, aquela coisa fica muito legal. É claro que você não pode nunca se esquecer do básico numa entrevista, que é a pessoa, o nome da pessoa, a profissão, o que ela faz, o que ela está fazendo no momento, quais são os projetos futuros. É basicamente com começo, meio e fim que você consegue fazer uma boa entrevista, principalmente com descontração, usando uma linguagem simples e sabendo o momento de interromper. Às vezes o entrevistado ele fala de uma maneira tranquila, mas às vezes ele se estende um pouco na resposta. Depende do seu tempo. Se você não tiver muito tempo, você tem que ter uma técnica de esperar ele respirar e fazer aquela pergunta na sequência. Às vezes não dá, um fala ao mesmo tempo que o outro, você fala: desculpa, pode completar. A pessoa já meio que sabe que ela está se estendendo, ela completa o assunto e você pode continuar a entrevista. Então é isso, se prepara, fala com a assessoria de imprensa, fala com a pessoa. Ah, Cristiano, mas se a pessoa não é muito conhecida e eu tenho que entrevistar ela ao vivo e naquele momento? Já aconteceu muito comigo isso no jornal, ao vivo. Eu estava apresentando um jornal, eu estava falando sobre economia, ou sobre política, ou sobre cultura, e alguém no ponto eletrônico, já falei para vocês de ponto eletrônico no programa, alguém fala: Cristiano, nós estamos com o professor tal da faculdade tal, aproveita esse assunto econômico e aborda com ele. Então aí você anota o nome, o sobrenome, e com o conhecimento do professor e você também com o que está acontecendo naquele momento, você pode conversar com o professor e desenvolver um assunto. Mas se esse exemplo é no caso de falar de economia com um professor de economia. Mas se, por exemplo, esse professor de economia ganhou um prêmio e eu tenho que falar com o professor, mas eu tenho que falar da vida pessoal, não só da vida pessoal, mas enfim, eu tenho que falar da carreira daquele professor. E eu não sei, e eu estou ao vivo, você precisa das suas perguntas básicas. É claro que você vai ter tempo de anotar o nome, o sobrenome, a faculdade e, por exemplo, ele ganhou um prêmio e o prêmio que ele ganhou. Isso já basta. Aí você fala: eu tô com o professor fulano de tal, ele ganhou um prêmio, tal. Qual foi a emoção de ter ganho esse prêmio?
Se você está ao vivo e não teve tempo de se preparar, faça perguntas que você não se comprometa. O que você achou desse prêmio? Você esperava ganhar esse prêmio? Como você começou? Como você entrou para essa faculdade? Você é um professor de economia, como você descobriu que você gostava de economia? Você está reparando como isso você desenvolve toda uma conversa com isso? Isso você pode fazer com um ator, com uma atriz, são as perguntas básicas. O que te levou a ser ator? Qual foi o momento mais emocionante na sua carreira? O que te levou a ser atriz? Qual foi a novela mais legal que você já fez, mais importante para você? Sabe, são perguntas confortáveis que você não se entrega se você estiver ao vivo e não teve chance de se preparar, e você não coloca o entrevistado em situação constrangedora. E a conversa se desenvolve naturalmente, dependendo do tempo que você tiver. E às vezes o entrevistado está respondendo alguma coisa e na resposta dele você já encaixa a próxima pergunta. Ele fala, eu não queria ser ator, eu queria ser piloto de kart. É mesmo? Mas conta um pouquinho pra gente, entendeu? É uma conversa, começo, meio e fim, e você não se entrega como jornalista, você não comete erros, e você também, como eu disse anteriormente, não coloca o entrevistado numa situação desconfortável. É isso, falei um pouquinho de entrevistas aqui na coluna Por Trás da Tela, Observatório da Televisão. Eu espero vocês no próximo programa com mais um assunto. Tchau!